Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Portal de Arvandor. Então, hoje, com um pouquinho de atraso, nós iremos nos debruçar finalmente sobre o playtest número 6 do One D&D. Então, para você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. E se você de alguma forma quiser colaborar com o nosso canal, utilize o QR Code para nos dar qualquer forma de apoio. Também considere a possibilidade de você se inscrever no nosso programa de membros que nós inauguramos esta semana. Então, iremos dar início ao assunto após a vinheta. Pois é, pessoal, com um pouco mais de um mês de atraso, nós estamos finalmente nos debruçando sobre o conteúdo do playtest número 6 do One D&D, né? O sexto Unearthed Arcana. Para quem não sabe, mais uma vez, vale recapitular que a Wizards of the Coast está para lançar, agora em 2024, o que muitos consideram como sendo a nova edição de Dungeons and Dragons, né? A própria Wizards já desmentiu, né? Isso é mais uma questão conceitual, se é, se não é. De fato, essa nova edição, eles já prometeram que seria totalmente compatível com a quinta edição clássica de 2014, e muitos consideram que nem sequer se trate de uma nova edição. Na verdade, a Wizards se pronunciou que, na verdade, seria mais uma atualização. Algumas pessoas chamam de edição 5.5, né, edição 5,5, né, fazendo alusão ao D&D 3.5. Eu, para mim, não chamo de nada. Para mim, isso aí é uma grande perda de tempo, muito embora tenha regras interessantes, mas esse aqui não é o ponto. Desde já, eu sugiro que vocês procurem outros vídeos do canal sobre o assunto, no qual abordamos os outros playtests e comentamos as regras interessantes e as não interessantes, né? Os pontos positivos e os pontos negativos até agora. O que salta aos olhos nessa nova edição é que eles fizeram algumas mudanças, né? Eles pegaram... Trata-se, na verdade, do playtest 6, no qual eles condensam o principal do que já foi feito até agora, no que se refere a classes, né? E aplicam o que eles considerariam as mudanças necessárias de acordo com o feedback da comunidade, né? Então, durante todo esse tempo em que eles têm lançado os playtests, a comunidade tem passado feedbacks, e é muito interessante você perceber, ao analisar o material, que boa parte, o principal desses feedbacks foi atendido, né? Então, a Wizards está concentrando esforços no sentido de fato, atender a comunidade. Então, no que se refere a classes, né, tudo que ficou ruim, que as pessoas achavam que estava fraco, etc., foram feitos ajustes, né, e alguns outros ajustes por parte deles próprios. Por outro lado, também salta aos olhos que se eles têm atendido a comunidade na questão dos feedbacks, parece que existe algo acima da vontade da comunidade, que é a pauta, a agendinha vermelha, né? Então, como já foi falado em vídeos anteriores, existem 2 playtests materiais, né? Em especial o playtest 1 e o playtest 3. O playtest 1 que chama-se Character Origins, e o playtest 3 que fala Species alguma coisa, eu não estou lembrando agora o nome, né? E nesses 2 materiais em específico, ficou intrínseca ali uma pauta relacionada à pauta racial, que tem como pano de fundo uma espécie de enaltecimento do supremacismo em detrimento da miscigenação. Exatamente, você e eu, que somos brasileiros, que somos miscigenados, estamos sendo explicitamente discriminados pela Wizards em nome de uma pauta identitária, né? Uma pauta de ódio. Essa é a palavra, uma pauta de ódio. Então, para quem não sabe, em abril, eles falaram sobre a questão
meia espécies. Para quem não sabe, meia espécie seria tipo meio elfo, meio orc, né? E essas espécies que são miscigenadas entre duas raças, né? Eles trocaram o nome de raça para espécie também por essa questão de pauta, né? E eles estão querendo remover, né, aos poucos, né, apagar, na verdade, do jogo, né, do sistema da lore de Dungeons and Dragons, esse conceito, né, por eles estarem fazendo um paralelo com a vida real. Então, fica meio que claro que se eles acham que a meia raça ou meia espécie, tipo meio elfo, meio orc, tem que ser apagado, então aqui no mundo real também tem que ser apagado, né? E nesse daqui, que seria o playtest, no qual eles estão atendendo todos os feedbacks de todo mundo e fazendo aquela lapidada, mais um ajuste fino ali, e esse negócio, essa coisa escabrosa, escancarada, né, passou assim escandalosamente despercebida, né? A gente até pode dar um desconto, já que eles não abordaram raças ou espécies no material atual, mas, mas vamos considerar que muito provavelmente no próximo também não vai ser abordado, porque a pauta para esse pessoal ela é o que mais importa, entendeu? Se você não gostou, a culpa é sua. A gente já ouviu essa questão diversas vezes, né? Se você não gostou, você é obrigado a gostar. Eles vão atender a tudo, menos a isso, certo? Infelizmente, é isso que está acontecendo. É uma pena, porque eu tenho achado que em alguns aspectos essa nova edição ela tem acertado muito, tem trazido pontos interessantes, mecânicas muito bacanas. Então, para não dizer que eu não falei das flores, eu vou abordar rapidamente as classes, né? Eles trouxeram algumas mudanças importantes nas classes. Então, vamos começar. A primeira classe que eu gostaria de falar é o bardo, né? No material anterior que eles abordaram o bardo, eles tinham criado uma mecânica de flexibilização da inspiração bárdica, né? Então, passaria a ter duas possibilidades de uso. Um é muito semelhante ao que já é atualmente no material de 2014, né? Que o jogador receberia dados para somar no seu teste, para melhorar o resultado do seu teste, né? E esse dado ele guardaria para usar quando ele quisesse. E a segunda opção seria a utilização desse dado como uma forma de cura, certo? Então, a Wizards voltou atrás e retirou essa mecânica, eles consideraram que não era bom, mas ele voltou aos moldes de 2014, porém, houve uma melhora, né, uma implementação. Né? O uso do dado bárdico agora poderia correr em até 1 hora, ao invés de 10 minutos, como era anteriormente. Outro ponto relevante é com relação às magias, né? O bardo, antigamente, ele tinha um número de magias que ele conhecia e essas magias já estavam automaticamente preparadas. Eu acho que nesse sistema atual de 2014 faz muito mais sentido. Seria como se fosse aquele repentista que sabe tem o seu repertório ali de músicas, né? E ele pode tocar qualquer hora que quiser, porque ele sabe tocar, entendeu? Trazendo assim, fazendo um paralelo. Agora o bardo ficou muito parecido com o clérigo, que na minha opinião, essa mecânica do clérigo fazia sentido para o clérigo. Para o bardo eu já não acho que faz tanto sentido, que é o seguinte, o bardo agora conhece todas as magias de bardo, porém, ele prepara magias agora, exatamente como o clérigo faz. Né? Não acho que estragou a classe, mas acho que antes era melhor. Clérigos. Então, vamos falar agora quais são as mudanças em clérigos, né? No playtest anterior, que era o playtest número 3, eles traziam uma questão que era o seguinte, né? Isso aqui vai precisar de uma explicação. Um dos objetivos dessa nova edição do One D&D é criar algumas padronizações. E a padronização que eles criaram, essa em específico com o objetivo de facilitar o jogo para
pessoas novatas no RPG seria no sentido de facilitar, simplificar a questão da criação de personagem. Então, o que eles fizeram nesse sentido de simplificação da criação de personagem? A partir de agora, você criaria um personagem, quando fosse criar um personagem nível 1, ele seria um personagem mais básico, e a partir do nível 3 é que você se especializaria em alguma coisa, que você escolheria o seu arquétipo, né? Isso, na verdade, na quinta edição clássica de 2014, já acontece para a grande maioria das classes. Com exceção, eu não lembro se tem alguma outra, mas com exceção de clérigo e mago, né? Mago, para quem não sabe, escolheu o seu arquétipo no nível 2, né? E o clérigo no nível 1. Porém, existe um motivo para que o clérigo escolhesse o seu arquétipo no nível 1. E esse motivo é em razão do seu vínculo com a divindade, né? Então, por exemplo, se você era um clérigo de Lathander, muito provavelmente o seu domínio, né, o seu arquétipo, que seria o domínio de clérigo, seria o domínio da luz, né, um domínio ligado realmente, domínio da vida. E jamais você iria ver um clérigo de Lathander com o domínio da trapaça, entendeu? Da mesma forma, se fosse uma sacerdotisa de Lolth, né? Uma clériga de Lolth, deusa da aranha do mal, lá dos Drolls ali de Underdark, né? Que é uma deusa de corrupção, de maldade. O domínio dela jamais poderia ser um domínio como vida e luz. Mas domínios como a trapaça, daí já fazem muito mais sentido, certo? Então, o que acontece? Com o advindo dessa nova proposta, o clérigo ele já vinha sem domínios, viria um clérigo genéricozão, e ele escolheria o domínio bem depois. Com isso, fica mais tênue essa necessidade, né? Só para lembrar, em edições passadas, o D&D abandonou a necessidade do paladino ter um vínculo com alguma divindade, né? Hoje em dia, esse conceito nem é praticamente usado nas mesas de RPG. Nota mental, trazer de volta para as minhas. Ok, continuando, esse vínculo do clérigo com os deuses se torna muito mais tênue e dispensável. E com isso, o D&D criou a figura, o conceito do chamado clérigo laico, né? É muito interessante essa questão, né? Coincidência ou não, o ódio à igreja, à religião, principalmente as religiões cristãs, nas quais o clérigo de Dungeons and Dragons ele é inspirado, esse ódio à religião é uma das pautas de esquerda. É coincidência? Não sei, né? É digno de nota também mencionar que numa Playtest Material 3, eles trouxeram uma outra questão, que era a Holy Order, né? Que é a sua ordem sagrada. Que o clérigo poderia escolher uma ordem, e daí ele poderia escolher entre um clérigo mais guerreiro, mais porradeiro, um clérigo mais mago ou um clérigo mais sacerdote ou acadêmico. Nesse Playtest Material, número 6, que foi lançado agora por último, eles deram uma mexida nesse conceito e diminuíram apenas para 2, né? Em vez de Holy Order, ficou Divine Order, né? Ordem Divina. E você tem agora o mais mago ou mais guerreiro, né? Esse mais mago acho que passaria a abarcar o sacerdote e o acadêmico, né? Ele foi trazido para o nível 1, estava no nível 2, certo? Ele resolve essa questão do clérigo laico? Não, mas aplaca um pouco, né? Infelizmente, eu acho que isso é uma coisa que vai acabar passando, né? Vamos torcer para que não, mas muito provavelmente vai passar. Em breve teremos aí clérigos laicos e mais ódio à religião, né? Interessante. O druida. O druida foi uma classe assim, bastante injustiçada em playtests anteriores, né? No playtest anterior que ele foi trazido. A ideia que eles tinham para o druida, eles queriam flexibilizar, né? Implementar algo melhor na questão
da sua shapeshift, né, a sua forma selvagem. E acabou não dando muito certo. Aquela ideia que, assim, que eles tinham no papel, quando trouxeram para a prática, não funcionou. E o druida virou aqui meio que um picolé de chuchu. A gritaria e o choro foi grande, viu? O pessoal, a fanbase aí de druida, não gostou. E a Wizards voltou atrás, né? Então, o que acaba sendo uma coisa muito boa, ok? Voltou nos moldes antigos, mas com algumas melhorias, certo? O monge, ele não há playtests anteriores que tenham abordado o monge anteriormente. Esse foi o primeiro a abordar, certo? O monge, ele está passando por um processo muito parecido com o clérigo, né? Que coincidência, né? Porque, para quem não sabe, o monge de Dungeons and Dragons, ele é inspirado em monges da vida real, que são aqueles monges do Zen budista, né? Os monges Shaolin, artistas marciais, lutadores, né? Eu pratiquei Kung Fu por muito tempo, sou bastante fã desse conceito de monge, certo? Se por um lado tem as suas semelhanças, por outro lado tem algumas diferenças, né? O monge laico, ele é até que é possível, já que nem todo vamos colocar assim, que muita gente que poderia ser enquadrado como monge são simplesmente artistas marciais que herdaram a técnica de monges verdadeiros. Isso existe na vida real. A gente tem aí Jack Chan, Jet Li, todos esses artistas marciais famosos de Hollywood. E temos também pessoas da vida real, né, que praticam Kung Fu, praticam Muay Thai, artes marciais da vida real. Então, a gente tem que o monge agora, na quinta edição, virou muito mais um especialista em artes marciais, certo? Isso é uma coisa muito boa. Acho que, no fim, ficou muito bom. Porém, descartar completamente essa origem do Zen budismo, eu acho ruim, sabe? Eu acho que não se pode rejeitar as origens, sabe? É importante manter esse pezinho ali com as suas origens na cultura pop ali, no que os criadores dessa classe se inspiraram, certo? Além disso, eles suprimiram termos como o Qi. Para quem não sabe, o Qi ele é muito presente nas artes marciais chinesas, né, que tem a ver muito com os exercícios de respiração, né, que eles acreditam que estão drenando energia pelo corpo, né, e aí eles trazem como mecânica de jogo de Dungeons and Dragons, eles tiraram a palavra Qi, né, e interessante que as mudanças que eles fizeram não tiveram a mesma motivação do clérigo, né, de simplificar por uma questão de classe. Foi simplesmente porque eles quiseram mesmo tornar mais neutro, né? Então, na prática, é isso, né? É muito mais escancarado, porém muito menos grave, ok? Por outro lado, falando um pouquinho mais sobre regras, o monge teve melhorias relevantes, muito importantes. Primeiro, que os dados de arte marcial para você causar dano com soco, essas coisas, eles foram aumentados, né? O dado mínimo não é mais um D4, é um D6 e melhorando sempre. Também houve melhoras significativas com relação à movimentação do monge, né? O monge foi implementado, ele está melhor. Paladino. Paladino é outra polêmica, porque, na minha opinião, depois de druida, foi a classe mais prejudicada em razão do playtest número 4, né? Uma das grandes melhorias justamente foi a correção desses problemas. O Paladino, para quem não sabe, ele foi prejudicado por uma mecânica que foi muito cheia de boas intenções. Na quarta edição, assim como nas edições anteriores, a lista ou vamos dizer assim, a biblioteca de magias de Dungeons and Dragons é classificado de acordo com as classes, né? Então, cada classe tem a sua lista de magias. Algumas magias, obviamente, podem ser conjuradas por mais de uma classe, mas cada classe tem a sua lista de magias. Nesse novo material, ao invés de fazer desse jeito, eles criaram 3 grandes grupos e daí a classe estaria vinculada a um desses 3 grandes grupos. Então, teriam as magias arcanas, as magias divinas e as magias primordiais, né? As magias arcanas, por classes como bardo,
mago, feiticeiro, né? Essas classes mais arcanas mesmo. As magias divinas seria por clérigo, paladino, não consigo lembrar alguma outra além dessas duas. E as magias primordiais seriam primais, né? Seriam por ranger e druida, ok? Uma excelente ideia, acho ótimo. Porém, paladino foi muito prejudicado porque muitas das magias de paladino elas tinham total ligação com o tipo da classe que era o paladino. O grande exemplo disso são as magias do tipo Smite, né? Você tinha vários tipos de magia com o nome Smite, que são, vamos dizer assim, ataques mágicos, que tem o flavor da classe paladino. O que tornava o paladino especial é que, na questão mágica, ele dava esses Smites. E com essa nova configuração, as magias do tipo Smite foram classificadas como magias divinas. E aí o clérigo passou a poder fazer o uso dessas magias. Parece uma grande melhora para o clérigo, mas acabou precarizando muito o paladino. Fora uma questão de outros problemas também que trouxeram, que precarizaram bastante o paladino. Paladino foi melhorado em vários aspectos, muitas coisas foram corrigidas, mas o que eu acho que foi crucial nesse playtest 6 foi que a Wizards tirou os Smites de dentro do escopo das magias divinas e ela entrou numa pequena lista de magias exclusivas de Paladino. E Paladino, então, foi corrigido desse equívoco do 1D&D, né, desse equívoco no playtest 4. Também tiveram algumas melhorias para Paladino no sentido de favorecer mais o uso dos Smites, né? O Paladino ele passa a ter sempre um Smite preparado que não gasta os espaços de magia preparadas, né? Vamos dizer assim, no caso não espaços de magia de uso, mas não gasta a quantidade de magias preparadas e assim sucessivamente. O Ranger. O Ranger é uma classe que teve muitas melhorias no playtest 6, mas nada muito excepcional, né? O que eu considero digno de nota é que no último playtest, o playtest 5, foi introduzida a questão da maestria de armas, um conceito novo, muito bacana, que traz uma versatilidade para sua mesa, muito legal, e que ela é um conceito muito voltado para as classes corpo a corpo, que na quinta edição eram classes extremamente desfavorecidas frente às classes mágicas. Então ela traz muito mais versatilidade interpretativa e dá uma força a mais para as classes corpo a corpo, né? Dá mais coisa para você fazer na mesa, mais poder de combate, etc. Certo? Então, classes como Guerreiro e Bárbaro, que são as que foram abordadas no playtest 5, já vinham com esse Weapon Mastery, que é a maestria de combate. O Ranger, aqui, está sendo dado a ele também essa habilidade do Weapon Mastery, que seria a grande mudança mais relevante nesse playtest 6 que estamos abordando agora, né? O Ranger, na minha opinião, é uma classe que merecia, porque é uma classe híbrida, mas é uma classe extremamente voltada para o corpo a corpo. Ela tem a questão mágica como secundária, e o corpo a corpo, que eu digo o físico, né? Quando eu digo assim, pode ser corpo a corpo ou à distância. É uma classe que é muito voltada para o físico, e ter o Weapon Mastery é algo importante e que a classe merece, né? Assim como Paladino também recebeu o Weapon Mastery, o Warlock, que muito embora seja uma classe mágica, é uma classe que ela tem uma proximidade um pouco maior do que as outras classes mágicas com o corpo a corpo, e o Rogue, que é a próxima classe que estamos abordando agora. Então, o Rogue, ele foi assim razoavelmente melhorado em relação ao playtest anterior, né? Ele, além de ter recebido a questão do Weapon Mastery, ele teve uma melhora significativa, na minha opinião, em relação aos ataques furtivos, né? Que não precisa mais ser utilizados no seu turno principal. Você pode usar os ataques furtivos, os danos de ataque furtivo e a sua ação de ataque furtiva em reações também, certo?
Outra coisa que foi implementada foi o chamado Cunning Strike, que é uma habilidade que dá uma versatilidade muito maior ao combate do rogue quando ele está dando a sua habilidade de ataque furtivo. Então o rogue ele teve uma melhoria no sentido de se tornar mais versátil. Então, pessoal, este é o resumo, na minha opinião, do que é mais relevante com relação a esse material, certo? O AD&D, ele tinha tudo para ser a melhor edição de Dungeons and Dragons, mas infelizmente tem duas coisas muito fortes que estão maculando ele. Primeiro é essa questão da pauta identitária, né, que travestida de luta por um bem maior, por igualdade, por inclusão, acaba sendo uma pauta supremacista. E segundo, essa questão do ódio à religião, que está querendo impor um laicismo, né, e criando assim coisas absurdas como clérigo laico, certo? Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião. Gostaria muito de saber qual é a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo, deixem o seu comentário. E é isso. Deixem o like no vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva. Se você assistiu até aqui, comente a sua opinião, deixe um like. Quem quiser ajudar o canal, ajude pelo nosso QR Code e torne-se membro. Se você quiser apoiar o nosso projeto, trazer um RPG muito mais justo e verdadeiramente inclusivo, né? E é isso, pessoal. Até a próxima aventura e falou!